Bom, vamos lá, vamos começando esses primeiros aí 5 minutinhos para a gente conversar um pouquinho, explicar um pouquinho para vocês o que eu pensei em trazer, ouvir um pouquinho de vocês, e enquanto o pessoalzinho vai chegando aí, beleza? Boa, então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar na verdade, entre hoje e a próxima quinta, né, entre a quinta da semana que vem, a gente vai falar de três coisas: documentação, handover e rotinas de design, tá? Então, quem que sou eu? Meu nome é Matheus Pinheiro, eu sou hoje diretor de design de produto no Gympass, vim do iFood da IBM antes. E lá no Gympass sou responsável por três times de design, lá pelo time de parceiros, de clientes e de sistemas internos. E aí tem... Eu não sou muito de rede social, LinkedIn até que rola, depois eu passo meu LinkedIn para quem quiser trocar uma ideia, mas Facebook, Instagram, então mais fácil, por incrível que pareça, mais fácil mandar e-mail, se você quiser conversar alguma coisa, eu te mando no LinkedIn, tá? Eu tô lá, sempre que eu puder eu respondo. Beleza? E para dar uma ideia para vocês de o que eu pensei em conversar com vocês esses 2 dias, a ideia, não sei quantos de vocês a gente já conseguiu estar juntos aí numa experiência dessa, mas eu curto trabalhar bem solto mesmo, não precisamos ficar com essa formalidade de ser uma aula, ou de ficar fazendo de um jeito específico. Eu trouxe um material aqui com alguns exemplos de coisas que eu quero mostrar para vocês, exemplos reais, sempre tentando trazer exemplos do dia a dia, tanto do iFood, que eu saí de lá faz uns 4 meses, então tem alguns exemplos legais de lá ainda, quanto algumas coisas que eu já estou fazendo no Gympass que eu achei que era legal de trazer. Mas principalmente queria ouvir vocês. Eu sei que nem sempre é igual, aliás, quase nunca é igual de um lugar para o outro, de um desafio para o outro. Então é importante, se vocês quiserem, eu vou deixar o chat, deixei o chat aberto no cantinho aqui. Se vocês quiserem ir mandando coisa no chat, se vocês quiserem ir perguntando, abrir o microfone, me interromper e perguntar, podem ficar super à vontade, tá? Para mim é um prazer trocar ideia durante o tempo que a gente vai passar junto, ouvir o que vocês têm de problema, a gente tentar chegar nas conclusões juntos. Então, podem ficar muito tranquilos e muito à vontade para fazer isso, tá bom? O que a gente vai fazer hoje, então? Hoje eu queria falar de três coisas, que é o nosso dia 1, né? Queria falar de três coisas com vocês. Primeiro, falar da introdução e um pouquinho dos porquês fazer a documentação, o que que é isso, o que que são os artefatos que a gente cria, por que que a gente faz isso. Então, a gente vai passar aí uns minutinhos falando disso. Depois, vamos passar a maior parte do tempo falando dos artefatos que vocês podem criar. Então, vou trazer alguns exemplos práticos. Acho que, se não me engano, são 9 exemplos que eu coloquei aqui de coisas que vocês podem fazer no dia a dia, seja para melhorar, por exemplo, o handover para o time de desenvolvimento, seja para trabalhar melhor com o time de negócios, de produto. Então, tem alguns exemplos legais, e aí vocês podem muito ficar à vontade para abrir o microfone, perguntar, tirar ideia. Na medida do possível, eu vou abrindo os arquivos aqui, a gente vai vendo juntos, se vocês tiverem mais dúvida. E depois, por último, falar de alguns combinados que a gente consegue fazer com os times de desenvolvimento, com os times de negócios, para fazer as coisas fluírem melhor, tá? E aí, na quinta-feira que vem, vamos falar de três coisinhas. De rotinas, então, quais são as rotinas de um time de design, o que vocês têm de possibilidade, como é que vocês podem fazer. Então, o que é uma sync, faz uma reunião mensal, não faz, como é que a gente documenta isso, como é que a gente dá visibilidade, e aí entra na segunda parte de alinhamento, né? Que é como a gente pode dar visibilidade do trabalho de design para fora. Quando a gente vai falar do dia 1 hoje, é muito mais para dentro do squad, no escopo mais fechado, e no dia 2 eu quero levar um pouquinho para as rotinas do chapter, né, como um todo, para o alinhamento que a gente pode fazer para fora dos times, e falar um pouquinho também, que é uma rotina, mas eu quero entrar um pouco mais em detalhe, porque eu acho que ela é bem importante, que é o design critique. Então, dar algumas dicas de por que que o design critique é interessante, que momento fazer, quais tipos de critique vocês podem fazer, como que vocês podem fazer, em que momento isso é legal. Então, acho que a ideia é essa para esses 2 dias. Beleza? Então, estou deixando aqui aberto o chat, vocês podem ficar super à vontade para abrir o microfone, fazer pergunta, trazer as ideias de vocês para a gente discutir, e eu vou começar por aqui, tá bom? Beleza, vamos lá. Então, de novo, galera, boa noite. Obrigado por estarem aqui comigo para a gente trocar essa ideia. É sempre um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Boa. Então, vou falar um pouquinho sobre por que a gente está falando disso, né? E aí eu sempre gosto de começar falando assim, por que que a gente cria artefatos? Por que que a gente faz documentação, a gente cria um artefato diferente e tal? E eu acho que existem três motivos principais aqui. O primeiro é que a documentação ela é para os outros, ela não é para a gente. A gente geralmente sabe o que que a gente tá fazendo e por que a gente está fazendo, está muito claro para a gente. Mas o importante é a gente pensar que a documentação não é para a gente, é para os outros. Imagina
vocês já devem ter passado por isso, quando entraram em alguma empresa nova, algum time novo, e você olha para como está o produto e fala, meu, eu não tenho certeza que isso não é assim, não deveria ser assim, eu não sei por que que isso é assim. E às vezes, com o passar do tempo, você acaba descobrindo que existem porquês por trás daquilo que está sendo feito, né? Ah, talvez essa tela tenha sido desenhada dessa maneira, porque existe alguma restrição, algum aprendizado que a gente se perdeu ao longo do tempo. A gente acaba tendo que dar uma volta enorme para voltar a chegar na conclusão que aquilo estava bom. Ou alguma decisão que mudou ao longo do tempo e você não sabe em qual decisão foi baseada aquilo que está feito, você não tem a noção de, tá bom, será que essa decisão já passou, foi mudada, eu posso trocar o que está acontecendo aqui? A métrica de negócio já não é mais relevante? Então é muito importante que a documentação que a gente faz é sempre para os outros, seja no momento em que a gente está fazendo, para a gente poder comunicar, seja para criar o histórico, a memória do nosso produto, das decisões que foram tomadas. Tá? Então ela é feita para os outros e muitas vezes para o futuro também. Segundo, porque isso ajuda a, entre aspas, eu não gosto da palavra vender, tá? Mas eu acho que ela traduz bem o conceito aqui. Muitas vezes, quando a gente entra no trabalho de design em algumas empresas que não estão tão acostumadas com isso, a gente simplesmente é a pessoa que entrega o Figma no final do dia, o Figma, o XD, o Sketch, enfim, o PNG no final do dia, parece que o nosso trabalho é só isso. Então, a prática de documentar bem ajuda a mostrar que existe todo um embasamento, um porquê atrás daquilo que a gente está fazendo. Então, é muito importante, especialmente se vocês estão num ambiente em que o trabalho de design de produto é uma coisa nova, uma coisa recente que chegou agora, e vocês estão fazendo esse papel de evangelizar, de trazer essa cultura para o time, a documentação pode ser uma coisa bem interessante para ajudar isso a fazer a rolar, a isso a rolar bem, a acontecer, tá? E tem um terceiro motivo que é, a partir do momento que você documenta bem, que você escreve bem sobre o que está acontecendo, que você articula aquilo que você está pensando, o trabalho ele começa a falar sozinho. Isso é especialmente grande se você tiver em times maiores, em times de 30, 40, 50, 100 designers, isso começa a ficar difícil. Porque você não vai ter tempo de apresentar. Quando você está no time pequeno, sei lá, 10, 15, 20 pessoas, é muito mais fácil de você encostar na cadeira, quando podia, né? Escritório. Você encostar na cadeira da pessoa do lado e perguntar para ela o porquê ela fez, o que ela fez, ou falar com hoje, chamar a pessoa para uma chamada rápida e perguntar o que está acontecendo e tal. Quando a gente trabalha em organizações muito grandes, as pessoas de produto, os outros designers, as pessoas de engenharia, elas não conseguem mais perguntar o que está acontecendo. E se conseguem, isso toma um tempo enorme, porque não é mais uma, duas ou três, são várias pessoas. Então a documentação também serve como você falando do trabalho quando você não puder estar lá. Então isso é muito importante e quanto maior a organização, mais chance de você precisar que isso aconteça. Tá? E aproveitando sobre tamanho, acho que é legal, eu sempre gosto de trazer esse gráfico, porque muitas das coisas que eu vou falar aqui são para times grandes. Então, o time que eu tinha no iFood, a gente tinha mais ou menos umas cento e poucas pessoas, no Gympass hoje a gente está em mais de 40 já. Então, são times relativamente grandes já, né? E ambos crescendo ainda. Então, a gente tem que sempre andar nessa linha de que a burocracia ela tem que acompanhar a complexidade, né? Os processos têm que acompanhar a complexidade. Se você faz muito processo enquanto você ainda é um time muito pequeno, se são 5 pessoas, provavelmente você não vai precisar de metade do que a gente vai falar aqui. Porque, tá bom, a maioria das coisas você vai conseguir fazer cutucando o ombro da pessoa que está do lado ali, trocando uma ideia e perguntando. Mas conforme a organização de design vai escalando, você precisa ter esse tipo de ferramenta, esse tipo de documento. Tá? Então é muito importante ter isso em mente de que documentar não é tudo que os outros fazem. Você leu no livro, ouviu no artigo, tudo que os outros fazem vai fazer sentido para o seu contexto. Acho que é sempre bom ter esse balanço na cabeça entre o, o, os processos que você vai criar e a complexidade que você tem hoje. Essas duas coisas têm que estar bem balanceadas. Se você tiver pouco processo e muita gente, você vai cair no caos. Mas se você tiver pouca gente e muito processo, você cai na burocracia. Tá? É sempre importante ter isso na cabeça. E é uma linha que você vai sempre tentando andar em cima. Tá? Tá bom. Então, o que que é um documento? Então, o documento é algo que existe para... Essa é a definição de dicionário, né? Um objeto que serve de prova, confirmação ou testemunho. É aquilo que serve para mostrar que alguma coisa existe, para documentar, para tangibilizar alguma coisa que está acontecendo na organização. Tá? Então, e eu gosto de falar que existem 3 coisas que a gente precisa documentar do processo de design. Então, a gente tem que documentar
como a gente chegou, qual o raciocínio que fez a gente chegar e qual a decisão que a gente tomou. Então, você pode ser, vamos pegar exemplos um pouco concretos para tentar tangibilizar para vocês o que isso quer dizer. Então, você pode estar falando de, tá bom, a gente vai decidir que a gente vai trocar a nossa cor principal do rosa para o azul, do vermelho para o amarelo. Quando eu tomo essa decisão, é importante não só documentar que a decisão foi tomada, mas o raciocínio, o porquê foi tomada. Além disso, é importante também a gente documentar quais processos de design que existem e como que eles são executados nesse contexto. E outra coisa importante são os próximos passos. Como é que a gente vai garantir que a gente tem o que é necessário para dar os próximos passos? Tá. Bom, acho que eu já falei um pouquinho. Então, raciocínio e decisão é importante, é o contexto, você trazer tudo isso, né? E no futuro as pessoas vão ler, entender e construir em cima disso que você fez. Tá, e eu vou trazer, esses aqui são exemplos um pouco da frente que eu vou trazer, mas esse é o exemplo de como a gente fazia no iFood, como meu time fazia no iFood para entregar algumas coisas, então vou trazer alguns exemplos de como é que a gente documentava isso. Tem os processos, como é que a gente trabalha, o que a gente faz, então tem outros exemplos de até meio que uma meta documentação, né, uma documentação sobre a documentação de design. Mas tem um exemplo de como é que a gente faz. E também sobre próximos passos, quando a decisão importante é tomada, o que a gente vai fazer, enfim. Aí eu vou dar outros exemplos de como é que a gente faz isso, como é que a documentação ajuda a gente a tomar os próximos passos a partir daquilo que foi decidido. Tá? Então, vou trazer alguns outros documentos de exemplo aqui para a gente olhar. Tá bom? Então, a ideia era passar essa introdução. Se querem aproveitar para fazer alguma pergunta, se querem abrir o microfone, fiquem super à vontade. Senão a gente vai continuando aqui. Tá bom? Então, se querem falar no chat, no microfone, fiquem sempre muito à vontade. Beleza? Então, tá bom. O que é um artefato? O artefato é o documento quando a gente faz ele para alguma coisa, para algum fim. Então, eu vou mostrar para vocês hoje, eu vou trazer como exemplo 9 coisas, 9 tipos diferentes de artefatos que funcionam bem para documentar determinadas coisas. Tá? Então, eu vou explicar para vocês esses exemplos práticos de como é que isso aqui funciona no dia a dia. Mas a ideia é que vocês consigam ver exatamente e em casos reais como é que cada uma dessas coisas é usada, tá? E aí, a partir de agora, fiquem super à vontade para abrir o microfone e perguntar. A fonte da verdade. Então, o que é a fonte da verdade? Eu vou dar um exemplo aqui. Isso é mais como você organiza o repositório, o lugar que as coisas ficam, tá? A informação só existe se ela é fácil de encontrar. Então, não adianta ficar criando vários documentos que ficam escondidos. E aí, talvez vocês estejam passando por isso, ou alguma coisa parecida com isso hoje, de muitas vezes uma pancada de documentos no Google Drive ou algum lugar assim. Só que ninguém nunca acha. E quando você entra num time novo, quer aprender sobre uma coisa que foi feita no passado, você tem que pedir para as pessoas e vem aquela chuva de link. E você começa a receber 30 links diferentes das coisas e você não sabe mais quem mandou, o que está valendo, o que é antigo. Então, a menos que a informação seja fácil de encontrar, que ela esteja organizada, que ela seja meio que um cérebro coletivo das pessoas que estão trabalhando ali, ela não adianta de nada, tá? Então é por isso que a gente vai começar falando disso. É importante vocês terem esse cérebro coletivo, esse lugar que ajuda a entender tudo que existe, onde é que as coisas estão, como é que elas funcionam. Tá? O ponto importante aqui é vocês pensarem, usarem a cabeça de vocês como designers para pensar como é que as pessoas iriam usar isso? Como é que um engenheiro, tá bom, vamos pensar que o engenheiro está procurando sobre alguma coisa do design system. Onde é que ele ia procurar sobre isso? E aqui, às vezes, dá até para usar muito aquela questão que a gente aprende muito de arquitetura de informação, card sorting. Às vezes é até legal fazer um exercício desse com o time para entender a melhor maneira de organizar as coisas. Tá? Importante é criar índice para tudo, né? Então, tudo tem que ser muito fácil de achar, tem que ter um índice. Se eu estou procurando sobre design system, o que existe de design system? Às vezes eu não sei nem o que eu estou procurando, aonde encontrar aquilo, mas o índice vai ajudar muito. E outro ponto muito importante é garantir que a fonte da verdade seja um local que todo mundo tem acesso. Então tem que ser um local que desde o dia 1, ou você possa desde o dia 1, dar acesso para todo mundo. E aí o exemplo que eu trouxe aqui para a gente olhar é o que eu tinha com o time da iFood, que eu também faço hoje com o time da Gympass, que é o Confluence. Então muita gente odeia, a gente prefere o Notion, prefere o Coda, prefere outras coisas, mas muitas vezes a gente tem o Confluence meio que por padrão, vem junto com o Gira ali, nas empresas que usam o Gira. E foi justamente por isso a decisão de usar o Confluence, porque é uma coisa que todo mundo tinha acesso. Não adiantaria, por exemplo, a gente
comprar uma licença do Notion ou do Coda ou de alguma outra ferramenta assim para usar porque ela é mais legal, porque ela é mais funciona melhor, é mais fácil de usar, se ninguém tivesse acesso. Então, na prática, a gente acabou aquela que usa aquilo que está fácil, aquilo que está na mão de todo mundo e que resolve razoavelmente bem o problema. Tá, então eu escrevi depois, tem um link no final, eu escrevi um artigo do Medium só sobre isso aqui, só sobre como a gente organizava essas coisas. Esse é o Confluence, vou colocar o nome aqui. Ele geralmente vem junto no pacote da Atlassian, né? Se vocês usam o Jira, por exemplo, para controlar ticket, fazer os boards de trabalho, geralmente o Confluence vem no mesmo pacote, tá? Imagina, só para gravação depois, o Migli perguntou o nome da ferramenta, eu coloquei para ele no chat. É o Confluence. Então, é uma ferramenta legal, uma ferramenta de wiki, para quem está acostumado com a Wikipédia ou qualquer coisa assim, vai se sentir em casa aqui. E ali dentro a gente vai, por exemplo, às vezes a gente acaba pegando coisas que estão em outros lugares. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de as pesquisas do time de research ficavam numa planilha. Na verdade, a gente só embedou na página do Confluence, tem como você fazer isso, a gente só embedou a planilha lá. Então, na prática mesmo, o documento estava num drive. Só que toda hora que a gente queria achar isso aqui, tinha que pedir para alguém, falar, putz, pede para a pessoa tal, que ela saiba onde está esse documento. Então, a gente, na verdade, só criou um índice ali, deixou fácil de chegar naquilo que a gente queria. Tá? Por exemplo, a gente coloca outras, então assim, tem tanto a gente embedar coisas que estão de fora, quanto criar com conteúdos lá mesmo. Isso aqui, por exemplo, era a nossa regra de organização para o Figma, como a gente organizava os arquivos do Figma, e isso estava dentro. Eu vou chegar mais isso aqui depois em detalhe, mas aqui é muito mais para falar de como a gente fazia para colocar esse tipo de documento no Confluence. Tinha muita coisa explicando como a gente nomeava os arquivos, que páginas a gente criava, para que serve uma capa, enfim. E também, por exemplo, para mostrar o que era cada squad. Então, a gente aqui eram os grupos, né? Como se fossem as tribos, são divididas em grupos e cada grupo é um grupo de squads. Então, a gente tinha uma página também para qualquer um saber, estou falando com o William, onde o William trabalha. Então, a gente consegue olhar lá no próprio Confluence e entender o que está acontecendo. Então, talvez vocês também tenham aqueles documentos de organograma do PowerPoint com as cabecinhas da galera ligadas por flechinhas rolando por aí, ninguém nunca sabe qual é a última versão. Uma solução legal para isso pode ser fazendo Confluence, e é um documento muito mais perene, né? Não tem várias versões, é uma coisa só. Então você sempre sabe que se você abrir aquele mesmo link toda vez, vai estar sempre atualizado. Tá? Então eu acho que a fonte da verdade, no fim das contas, é isso. Vocês têm que encontrar uma ferramenta que consiga todo mundo possa usar, que consiga ter esses índices e meio que agregar conteúdo de vários lugares, pegar do Google Sheet, do Google Drive e colocar num lugar só. E que isso ajude a manter as coisas organizadas, todo mundo conseguindo achar o que está lá, tá? Então, não sei qual que vai ser a ferramenta, às vezes pode ser um arquivão do Google Drive, eu já fiz isso também quando a gente não tinha o Confluence, é um arquivão do Google Drive que chamava Index, e tinha tudo lá, a gente se baseava por ele para achar o resto das coisas. Não é tão bom quanto ter um Confluence, por exemplo, mas às vezes funciona, tá? Então, podemos começar simples também, mas o ideal é ter essa fonte da verdade, tá? O segundo são as apresentações e documentos, tá? Então, aqui existem dois tipos de apresentações que vocês vão fazer, as para serem lidas ou para serem vistas. A gente às vezes não percebe isso. Então, as regras principais que a gente vê de fazer a apresentação, por exemplo, de não colocar muito texto nos slides, de fazer de um determinado jeito e tal, são apresentações que são para ser vistas, para você apresentar para uma plateia, ou você vai num evento apresentar e tal. E como vocês estão vendo aqui, por exemplo, esse é o tipo de apresentação que ela é para ser vista e para ser lida. Então, eu quero que vocês possam depois, por exemplo, sem necessidade de eu estar aqui, pegar um documento como esse em PDF e conseguir relembrar alguns tópicos e pegar algumas referências e ler algumas coisas. É por isso que tem bastante texto aqui, tá tudo bem, desde que esse seja a intenção. Tá? Então, tem essa distinção e às vezes vocês vão criar apresentações com muito texto para ser lida mesmo. Tá? As apresentações, elas funcionam muito bem quando existem muitas imagens e coisas para mostrar. Então, por exemplo, quando você está fazendo uma design critique ou quando você está apresentando um fluxo novo para alguém que não conhece. E esses documentos, quando eles precisam ser lidos e acessados no futuro, ou seja, quando não é... Às vezes uma critique, ela é muito circunstancial, né? Então, você está fazendo aquilo naquele momento, você não pretende usar aquilo depois. Mas, às vezes, quando você está falando de entregar um fluxo, explicar alguma coisa um pouco mais complexa, você acaba querendo que
aquilo dure além daquela reunião, daquele momento que você vai apresentar aquilo. Então, nesses momentos, eu sugiro fortemente, até vou mostrar alguns exemplos de que quando a gente nem usa a apresentação, usa um documento mesmo, em que vocês podem escrever bastante, né? Ainda não inventaram nada melhor do que a escrita para a gente transmitir conhecimento a longo prazo. Tem livros de 300, 500, 1000, 2000 anos atrás que a gente lê até hoje. Então, é um excelente exemplo do porquê escrever e articular os pensamentos com a escrita é um jeito muito bom da gente garantir que as coisas vão sobreviver e vão servir para quem está no futuro. Tá? Então, tem exemplos muito clássicos de apresentação, então essa é uma apresentação, por exemplo, de design critique, de por que a gente faz alguma coisa, quais são as telas que a gente trabalhou e tal. E vocês vão ver que tem pouquíssimo texto, é uma apresentação muito mais visual, porque a pessoa está passando por isso aqui, apresentando e contando o que está acontecendo, e a gente não espera muito que essa apresentação viva além daquele momento. A gente vai acabar a critique e isso aqui vai acabar junto com a critique. A gente vai usar isso aqui para conversar, como material para a gente conversar em cima, tomar as decisões, fazer os feedbacks, mas é um material que não vai viver muito tempo depois disso. Então, vocês vão ver que é muito mais uma tela, um pouquinho de texto ali para a pessoa se basear enquanto está falando, e é isso. Mas tem outros tipos de documento, por exemplo, quando a gente faz a entrega de um fluxo completo, que a gente chamava lá no de Design Delivery, no Gympass a gente chama de PRD, cada lugar vai dar um nome diferente, mas na prática é isso, quando você faz uma entrega final, quando você termina uma feature ou um fluxo, é importante ter essa documentação do que aconteceu. Então, assim, o que era? Qual era o problema que você tinha? Qual era o contexto que isso estava inserido? Como que você explorou aquilo? Por quais etapas você passou? Que método você usou? Você testou? Você fez entrevista? Com quem você fez? E por que fazer tudo isso, assim? Né? Por que você vai se... Você já entendeu que aquilo resolve o problema, é só colocar em produção e vamos embora. Para você de agora, concordo 100%. Mas para uma pessoa nova que entra no time, por exemplo, esse é o tipo de coisa que vale ouro. Ela vai conseguir entrar, então imagina que a pessoa vai trabalhar numa versão 2 da validação de conta bancária no portal do parceiro no iFood, por exemplo. Ela vai conseguir pegar o que a pessoa que fez isso antes fez, entender todas as decisões que foram tomadas, o porquê que evoluiu daquela maneira. E em cima disso evoluir. Ela não precisa fazer 1000 reuniões, ou ficar adivinhando, ou refazer pesquisa, ou refazer um monte de coisa. É muito mais fácil ela simplesmente conseguir ler o que está escrito, entender o racional que a pessoa teve por trás daquilo, e aí sim construir em cima daquilo. Tá? Então é um documento muito legal, e geralmente, nesse caso, é o que eu estava falando de optar por texto, e até nem é uma apresentação. Tem maneiras de fazer isso numa apresentação também, mas nesse caso aqui nem é uma apresentação, é um texto corrido mesmo, e você consegue muito rápido escanear esse documento, tipo, 2, 3 minutos, entender o que está acontecendo e decidir se você quer aprofundar nele ou não. Tá bom? Então, a gente às vezes não dá a atenção devida que um documento de texto bem escrito merece, mas ele é muito, muito importante. Tá? Outro que vocês devem estar um pouquinho cansados de fazer já, mas eu resolvi trazer algumas coisas, talvez algumas vocês já façam, algumas não, tem umas bem novas aqui que lançaram semana passada que eu resolvi trazer um pouquinho para a gente discutir também. Mas principalmente, assim, o que são os arquivos de Figma, né? A gente está enquanto designer, a gente está nessa intersecção, enquanto a pessoa de produto, ela trabalha muito mais numa parte não material, intangível, de números e objetivos e o que a gente vai fazer e hipóteses, e os engenheiros trabalham em codar o produto, que é muito mais tangível, né? Então, eles têm essa coisa de fazer o código e as coisas funcionam e atender todos os casos. A gente fica exatamente no meio. Então, a gente consegue trabalhar com uma coisa um pouco mais intangível, não precisa de todas as regras ou tudo funcionando direitinho. Então, a gente fica um pouquinho mais tangível que o PM, mas, ao mesmo tempo, a gente fica um pouquinho menos intangível do que a engenharia. Então, a gente consegue trabalhar em uma coisa que não tem tantas regras, que não leva tanto tempo para ser desenvolvida. E o nosso artefato para isso é o Figma, enfim, né, o Figma, o Sketch. Eu trouxe aqui o Figma porque hoje é provavelmente o que vocês usam e uma das mais difundidas, mas também dá para abstrair muita coisa que está aqui para qualquer outra ferramenta, tá? E não precisa necessariamente ser o Figma. Eu vou mostrar os exemplos aqui, tá? Mas por isso que é importante. Esse artefato, ele é o momento em que a gente está pronto para começar a desenvolver alguma coisa. Então ele é muito importante, justamente por isso, porque ele é esse momento crítico entre o tangível e o intangível, entre a ideia e a hipótese e o software em produção. Então é por isso que é importante a gente ter isso aqui muito bem organizado e funcionando muito bem, especialmente quando a gente escala na organização. Então não deve ter sido, acho que não é incomum para vocês, por exemplo,
quando o PM quer saber como é que alguma feature está funcionando e tal, e ele pede para você o link do Figma ao invés de entrar em produção e tentar acessar. Porque provavelmente no Figma todos os casos estão desenhados. Então, se o PM quer olhar, ou quer pensar, ou quer reapresentar para alguém um caso específico, é mais fácil no Figma olhar do que ir no software em produção e chegar num estado em que você possa olhar a tela daquele jeito. Sei lá, por exemplo, um fluxo de falha de pagamento. Você tem que pegar o cartão de crédito falso, ir lá, colocar, falso, né, de teste, ir lá, colocar, testar, achar na falha de pagamento para você poder ver o que que é. No Figma, se estiver bem organizado, você só vai no arquivo certo. Mais 2, 3 segundos navegando ali, você chega onde você quer. Tá? Primeira coisa, é importante organizar os arquivos. A gente geralmente trabalha dentro do Figma, esse é o local que a gente fica a maior parte do tempo. Então, é importante que tenha uma diferença entre aquilo que deve ser acessado pelos devs e pelos PMs e aquilo em que os designers estão trabalhando. Tá? Essa distinção ajuda a não virar aquela sensação de que, pô, mas eu nunca sei onde estão as coisas, está tudo sempre mudando, eu não consigo achar nada que eu preciso. Isso ajuda. Tá? 2, importante usar as capas dos arquivos. Então, o Figma, especialmente o Figma, tem essa questão da navegação, que ele dá muita ênfase para as capas. Então, usar as capas para identificar os arquivos é muito bom, é uma excelente prática. Usar o corpo do arquivo para documentar as pessoas envolvidas, status, link para outras coisas também é muito bom, porque às vezes é difícil, e agora especialmente com o Figma evoluindo e com outras ferramentas como o Sketch, com o XD evoluindo e seguindo atrás também, ajuda bastante você poder colocar, por exemplo, links dentro do arquivo para você poder abrir uma documentação de engenharia, uma documentação de produto ou ticket do Jira em que aquilo foi desenvolvido, por exemplo. Então, isso é bem importante de colocar. E até mesmo as pessoas que trabalharam naquilo. Se você tiver uma dúvida no futuro que você conversar com alguém, com quem você conversa. Então, é legal colocar isso lá também. Caprichar nas documentações dos componentes. Então, garante que a gente está fazendo os componentes bem organizadinhos, bem bonitinhos, para os devs poderem implementar. E se fizer sentido para vocês, a gente vai falar um pouquinho de histórico e de branch também, usar o histórico do Figma para saber quem fez o que e quais arquivos são finais, tá? E aí vamos falar um pouquinho de como é que a gente pode fazer isso agora. Então, não sei se vocês usam a capa, não sei se querem falar no chat aí, quem já tem alguma estrutura de capa do Figma aí, mas é legal, é uma coisa muito importante e super simples de fazer, tem bastante exemplo na internet que vocês podem usar para começar, por exemplo. Mas com as capas, dá para você deixar muito claro o que está acontecendo. Então, quando, por exemplo, um PM está procurando por um arquivo específico, se os projetos estão bem organizadinhos, ele vai num projeto daquele produto e pode rapidamente escanear as capas ali e achar aquilo que ele está buscando. Tá? Então, por exemplo, algumas coisas que a gente colocava lá no iFood, que a gente coloca no Gympass também. Uma tag para indicar que tipo de arquivo é esse, eu já vou mostrar, a gente usava a cor da capa também para identificar, para mostrar se é um arquivo que é ready for dev, ou seja, um arquivo que representa algo que está pronto para ser desenvolvido, ou uma exploração, que é onde os designers estão trabalhando. Tá? O nome principal do arquivo, no nosso caso, a gente fazia em inglês e português, no Gympass a gente faz só em inglês, por exemplo. Uma descrição breve do que está rolando ali, sobre o que é aquele arquivo e quem são as pessoas que estão envolvidas nele. Tá? E aí vocês podem colocar, eu falei, 2 capas de cores diferentes. Isso ajuda, por exemplo, a você diferenciar o que uma coisa é ready for dev, ou seja, falar para o PM ou para os devs assim, só olhem os arquivos que forem roxo escuro. E você pegar outros arquivos roxo claro e não ter medo de fazer as coisas ali, sair mudando, e sair criando coisas novas e apaga, muda o nome da página, tal, e sabe que não vai ter impacto para ninguém, além de quem está trabalhando nele. Então são boas práticas também, tá? Mesma coisa para o Design System. Então, assim, organizar os arquivos do Design System ajuda bastante também as pessoas que vão usar o Design System a encontrar aquilo que vocês estão organizando lá dentro. Tá? Então, é importante aí fazer capas diferentes para o Design System, deixar bem claro o que é cada coisa, se eu estiver procurando um componente específico, que arquivo que eu abro, onde que eu olho. Então, isso pode ajudar bastante também. Tá? Nomenclatura dos arquivos, também recomendo, uma dica boa aí é usar os emojis. Então, por exemplo, porque você pode, os emojis não são só para ficar fácil na lista, mas para buscar também. Então, você pode usar o emoji na busca. Então, se você está procurando o arquivo de exploração de reviews, é só colocar o emoji. Você pode, no Mac tem os atalhos de emoji, no Windows também. Você pode colocar no atalho os emojis que você usa e você coloca isso na busca junto com o que você está buscando e você consegue chegar fácil naquilo que você quer. Tá? Então, facilita tanto identificar, quando está com várias abas abertas, por exemplo, no Figma, quanto para você buscar alguma coisa depois. Tá? Então, é uma
diquinha aí. Outra coisa, importante também para o arquivo do Figma é vocês organizarem uma estrutura de páginas. Por quê? Porque, deixa eu fazer nas minhas páginas aqui, já era, não quero ficar organizando, padronizando, eu prefiro fazer do meu jeito. Qual que é o problema disso? O problema é que, enquanto você está sozinho, trabalhando no seu arquivo, tá tudo bem. No momento em que você precisa ver o arquivo de outra pessoa, ou outra pessoa precisa trabalhar junto com você no seu arquivo, as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis, porque ninguém consegue encontrar mais nada, você demora um tempo para aprender. Então, meio que você criar esses padrões de capa, de organização das páginas e de todo o resto, ajuda meio que a criar uma linguagem em comum que todo mundo consegue falar ali. Então, isso funciona super bem para você conseguir tirar rapidamente uma dúvida de, eu quero saber o que acontece nesse fluxo quando tem um erro. Se você sabe, tá bom, todos os erros e casos de bordo estão numa página só, vou conseguir ir lá direto e olhar, por exemplo. Ou todos os componentes customizados criados para essa feature estão numa aba específica, eu vou lá olhar também se eu, por exemplo, trabalho em Design Ops e quero saber o que está acontecendo. Então é muito importante fazer isso aqui e ter isso aqui definido, tá? Quanto maior o time, mais benefício isso aqui traz. Se é um time de 2 ou 3 pessoas, são poucos arquivos, não se preocupem com isso. Mas quanto maior o time for ficando, quanto mais gente estiver trabalhando nos mesmos arquivos, tanto de design quanto de dev e produto, mais importante vocês organizarem isso daqui. Tá? E não só organizar, mas ter algum lugar que explica a organização também, porque se outra pessoa tiver dúvida ou quiser fazer, ou enfim, for criar um arquivo novo, ela precisa conseguir fazer, né, ter um template para duplicar, por exemplo, e um lugar que explique o que está acontecendo e por quê. Tá bom? Outra coisa que é legal de usar é as próprias capas dos fluxos. Então, às vezes, quando você tem, por exemplo, muitos fluxos dentro de um mesmo arquivo, por exemplo, você pode ter, imagina que você está numa parte de reviews do aplicativo. E lá você tem tanto a parte de você olhar o dashboard de reviews, quanto de você olhar, responder uma review, quanto de você pedir moderação para uma review. E todos esses fluxos geralmente vivem no mesmo arquivo, em páginas diferentes, e até alguns casos, alguns fluxos de borda, por exemplo, quando você tem um fluxo de repasse, né? Você quer mostrar quando o saldo é positivo e quando o saldo é negativo. Você pode ter esse fluxo dentro do mesmo arquivo, de uma mesma página. Então, você ter essas capas, né, esses headers para cada fluxo que vocês estão trabalhando ali dentro, ajuda muito, de novo, não para vocês que vocês vão se encontrar ali dentro, mas para as pessoas que estão trabalhando com vocês, que vão ver esse arquivo depois, seja de desenvolvimento, PM ou outros designers, a entender onde é que está cada coisa, quem que trabalhou. Porque às vezes, até dentro do mesmo arquivo, é difícil falar quem fez o quê, né? Muitas pessoas trabalharam, muitas pessoas fizeram alguma coisa. Então é importante que essas capinhas ajudam a criar uma hierarquia visual do próprio Figma para vocês entenderem o que está acontecendo ali, tá? Outra coisa que é legal de fazer é propriamente vocês documentarem dentro do Figma os fluxos, o que acontece, quais são os casos que existem, quando você clica em alguma coisa, para onde que vai. Especialmente para os devs, isso aqui funciona muito bem, tá? Então, eu recomendo muito e eu vou até trazer exemplos um pouco mais complexos disso lá na frente, mas é recomendável que vocês façam bastante disso também, de arrastar até alguns plugins bem legais. Quem tiver dúvidas sobre, a gente pode mandar um e-mail, me chama no LinkedIn, enfim, abram no final da aula para perguntar. Mas tem até alguns plugins bem legais que facilitam 70% do trabalho aqui para a gente fazer isso, tá? Antes era mais difícil, hoje está bem mais fácil. Então, aqui, por exemplo, tem exemplo com o próprio link do Gira para quando isso aqui foi feito, no dia que isso aqui entrou no ar, e uma boa, Patrícia, eu mando no final, a gente compartilha os links dos plugins aqui, dá para usar, compartilha aqui. Quando você entra no ar, o link do Gira e uma explicação do que acontece quando você clicar num lugar específico, como é que você chegou nesse estado aqui. Tá? E eu trouxe um exemplinho de tudo isso meio que rolando junto. Então, tem uma capinha do fluxo aqui em cima, tem a tela em si aqui do lado, e aqui na esquerda tem uma documentaçãozinha explicando o que é essa tela, mais links para você aprender, meio que para ver como é que isso fica tudo junto. Tá? E outra coisa importante de fazer, e esse é um dos que ainda é um pouco dolorido, assim, não, é uma coisa que tem que fazer um pouco manual ainda para entregar, não tem os plugins que ajudem tanto a fazer isso, mas é vocês documentarem os componentes, especialmente os componentes que vocês estão entregando. Então, não precisa, obviamente, documentar a tela inteira assim, porque senão ficaria muito difícil, mas pegar os componentes que estão aplicados naquele pedaço da página, extrair um exemplo de cada um, por exemplo, e colocar essa documentação dizendo o que é o espaçamento que cada coisa tem ali.
Isso geralmente ajuda muito o time de desenvolvimento, especialmente quando eles não conhecem tão bem o Figma. No próprio Figma, o próprio desenvolvedor, ele pode usar o mouse, apertar o Alt e ver o espaçamento entre as coisas e tal, mas nem sempre fica fácil para eles fazerem isso. Então, é legal, muitas vezes, se vocês conseguirem, fica um pouquinho desalinhado esses 8 pixels, eu queria apertar aqui do lado, tá? Depois eu arrumo um slide aqui para mandar para vocês. Mas é legal ter esse tipo de coisa, porque isso ajuda bastante o dev na hora de implementar. Como eles implementam o componente uma vez, depois só trocam os dados que estão por trás, tem uma versão de cada componente explicando como é que ela é implementada, e já funciona super bem, tá? E aí mais um exemplinho de como é que vocês podem documentar os componentes, funciona super bem. Por penúltimo, aquela questão que eu falei um pouquinho de nomear as versões. Então, não sei se vocês já chegaram a usar isso. Se alguém quiser falar um eu aí no chat para falar que já usou e você compartilhar depois a experiência. Mas no Figma e em outras ferramentas, por exemplo, se vocês usam o Sketch, dá para usar o Abstract junto para fazer esse tipo de coisa. Vocês podem usar a própria versão para explicar o histórico daquele arquivo. Então, se você olhar aqui na direita, geralmente o que acontece, né? Então a galera vai fazendo as coisas no arquivo e meio que não nomeia muito não, a gente vai fazendo e vai indo e manda o link para o dev quando está pronto. Qual que é a vantagem de você nomear as coisas? Aqui dá para entender muito mais fácil, por exemplo, se de repente um negócio sumiu ou você quer voltar numa ideia que você trabalhou há um ano atrás, mas de repente ela faz muito sentido agora, se você não nomeou as versões, vai ser um belo de um trabalho para voltar. E quanto maior o arquivo, mais difícil é você olhar uma versão antiga. Então, se você tem arquivos de muitas páginas, especialmente, trabalhem com a nomeação, isso vai ajudar bastante no futuro. Tá? Então, o que é isso? É você, para cada momento que você tiver uma interação importante acontecendo ali, que você fizer um avanço importante, você dá um nome. Por exemplo, fluxo final de repasse. Versão nova de reviews, versão 2, versão 3, versão 4. Isso aqui tanto é bom para vocês, quanto é bom para vocês do futuro poderem voltar e rever alguma coisa, ou ver, sei lá, tá fazendo um recap de como é que foi o ano, você pode ver quanto que aquela tela específica evoluiu. É uma feature bem legal. Só que isso aqui meio que tá começando a morrer, por quê? Porque o Figma lançou fazem umas 3 semanas, um negócio que era muito aguardado, que eram as branches. Não sei se vocês viram. Se vocês não viram, recomendo. Procura Figma Branches no Google. E aí, para quem trabalha, por exemplo, já com Abstract, isso aqui já era uma coisa que podia ser feita no Abstract. Mas agora, por exemplo, o que você pode fazer? Você pode, para quem tem um pouquinho de experiência de desenvolvimento, é bem parecido. Então, você pode, na própria version history, como está mostrando, fica mostrando isso, né? Quem que fez uma branch. Então, a branch é como se você pegasse o arquivo atual e fizesse uma cópia dele, entre aspas. Uma cópia dentro dele mesmo. E ali dentro você pode mexer em 30 coisas diferentes e tal, e depois você pode fazer um merge de volta para o arquivo principal quando você tiver pronto o trabalho. E o bom disso é que aí até a necessidade, eu não coloquei isso aqui ainda porque é uma coisa que eu não testei na prática, ainda não posso dizer se funciona e se isso é bom. Mas em teoria, dá para no futuro não precisar ter mais arquivos diferentes, por exemplo, para exploração de design e para o arquivo final que está em produção. Você pode simplesmente ter o arquivo e ali dentro, quando você começa a explorar alguma coisa, você cria uma branch para começar a trabalhar. Tá? Então, é uma coisa nova. Assim, usem, como tudo que é novo, não se empolguem tanto. Se empolguem, mas não se empolguem tanto. Usem com cautela. Mas é uma baita ferramenta, especialmente para times distribuídos. Dá, por exemplo, um workflow que se torna possível com isso é você trabalhar junto com outra pessoa em uma branch específica, mas ter alguém, uma pessoa de design específica responsável por aquele fluxo. E só ela pode aceitar merges no arquivo principal. Então, você garante que, por exemplo, você tem um fluxo super crítico de checkout, que você quer que uma pessoa específica, ou uma, ou duas, ou três, enfim, quantas pessoas, sejam as responsáveis por aprovar mudanças de design naquele fluxo, porque ele é muito importante, não pode ter nenhum erro, precisa seguir uma série de padrões, etc. Você pode fazer isso. Então, nada vai chegar no arquivo final se aquelas pessoas não olharem e aprovarem as mudanças, tá? Então, isso aqui é mais lançou faz pouco tempo, não sei como eu vou usar ainda, acho que vou, tá parecendo bem legal, mas explorem mais, sim, deem uma olhada, tem um vídeo no YouTube do pessoal explicando já, o próprio Figma tem uns vídeos bem legais explicando, mas acho que tem um potencial de mudar bastante como a gente trabalha com os arquivos do Figma. Então, fiquem de olho, é legal, tá? Falar um pouquinho agora do negócio que eu mostrei um pouquinho lá atrás, mas que eu acho que é legal passar um pouco mais em detalhe para mostrar, que é o fluxo de telas, tá?
E o que é isso aqui? Vocês devem trabalhar, provavelmente, em fluxos complexos, assim, coisas que têm 10, 30, 40, 50, 100 telas para você chegar num objetivo, né? Falando de todas as possíveis variações que podem acontecer, o modal que pode abrir no meio, a pessoa pode desistir, fazer um repique lá na frente para trazer de volta para um fluxo específico. Então, essa documentação desses fluxos, ela ajuda muito as pessoas a entenderem, as pessoas que não são vocês, que vocês provavelmente olharem isso, vão, no arquivo do Figma, vão entender. As pessoas que não são vocês, talvez não entendam tão bem quanto vocês entendem o que vai acontecer, tá? Então, aquilo ajuda muito uma pessoa de produto, por exemplo, um engenheiro, a olhar para um fluxo mais macro e entender, tá bom, o que está acontecendo aqui? Porque as coisas estão se comportando dessa maneira. Tá? Isso serve de documentação tanto para o futuro, ou seja, se alguém quiser aqui voltar depois e entender como é que esse fluxo funciona, quanto para o desenvolvimento, para vocês sentarem com um dev, por exemplo, numa sessão de refinamento, de grooming, para explicar como é que aquele fluxo todo funciona. Tá? Até às vezes o próprio dev vai usar isso no futuro sem vocês, para tirar uma dúvida sem ter que marcar uma reunião ou chegar na mesa de vocês e perguntar. Tá? Então, trouxe dois exemplos aqui. Então, esse aqui é um exemplo de um fluxo razoavelmente complexo, que a gente tinha que envolver um hardware terceiro e tal. Então, a gente fez, e tinha SMS, tinha um monte de coisa no meio. Então, a ideia foi, como era muito complexo, a gente tinha medo que as pessoas não entendessem, tanto o time de desenvolvimento, que era mais de um time de desenvolvimento, quanto os stakeholders não entendessem o fluxo completo. Então, na prática, aí, a gente foi criar esse grande board do Figma, explicando exatamente da onde as coisas saem, ou seja, se a pessoa está num hardware na mesa ou no totem fazendo um pedido, como é que as coisas seguem, onde elas terminam, e do momento que a pessoa faz isso por WhatsApp ou o pedido já está em andamento, por exemplo, como é que isso prosseguia. Tá? E essa foi uma ferramenta importante, muito importante, para discutir muita coisa, para poder apresentar para um stakeholder específico que não estava entendendo o que estava acontecendo, ou próprios desenvolvedores muitas vezes abriam e falavam, não, peraí, gente, vamos olhar no board de novo, abrir o board, olhar e falar, não, ó, daqui tem que vir para cá e tal. Esse tipo de artefato que funciona muito bem, tá? E esse, trouxe ele porque eu acho que ele é um caso bem legal, porque ele envolve plataformas diferentes, SMS no meio e tal, então talvez alguns de vocês estejam lidando com algo assim. E tem os casos um pouco mais normais, entre aspas, vocês podem estar um pouco mais acostumados, que é esse caso de você ter simplesmente um fluxo super complexo, mas que acontece numa mesma plataforma, no mesmo produto. E esse espaço do fluxo, o que pode acontecer ali. Então, esse é um exemplo de uma jornada específica, então a jornada inteira estava desenhada ali, você podia ver exatamente o que acontece em cada passo, quais são as variações, como é que as coisas podem fazer ali, tá? Protótipos. Vou falar um pouquinho de protótipos, já são 10 para as 8, falar um pouquinho de protótipos aqui, e aí a gente para, mas faz uns 5, 10 minutinhos de break, a gente aproveita para fazer umas perguntas, enfim, quando vocês estiverem voltando, depois a gente termina, tá bom? Então a gente vai um pouquinho mais na parte de protótipos aqui, mais uns 10 minutinhos, e aí a gente para fazer um breakzinho, para vocês poderem tomar uma água e ir ao banheiro, tá bom? Boa. Então, o que são os protótipos? Eu não vou chover muito no molhado, porque acho que vocês estão cansados de fazer isso aqui, tá? Mas acho que eu vou mais falar um pouquinho aqui e depois falar mais na prática de como fazer. Então, protótipo é essa documentação funcional, né? E tem uma questão que é, eu não acho que, na minha experiência, não funciona muito bem você ter só o protótipo, porque às vezes as pessoas querem ter, por exemplo, aquela versão do fluxo um pouco mais ampla para poder olhar, entender o que vem depois do que, o que acontece em cada caso, se eu clicar aqui, se eu clicar ali. Então, nem sempre só o protótipo é bom, mas ele é muito útil, especialmente quando você quer mostrar algum comportamento, quer que a pessoa entenda exatamente o que o usuário vai fazer, tá? Então, acho importante ter aqui. Aqui você pode separar os fluxos e funcionalidades por protótipo. Hoje até está um pouco melhor no Figma, que você pode fazer até fluxos diferentes no mesmo arquivo, né? Antes não podia, agora você pode fazer isso. E tem uma coisa importante que é uma coisa que eu meio que roubei do Ashur, dos tempos que eu usava o Ashur para fazer uns protótipos mais complexos, que às vezes você tem uma questão que quando você clica no botão de próximo, é, você depende de algum outro estado do produto para você tomar aquela decisão. Vou dar um exemplo prático. Você clica em próximo, só que você depende se a pessoa tem um plano ativo ou não para a tela que você vai mostrar. Muitas vezes fica difícil de deixar isso claro e tal. Então, o que você pode fazer é simplesmente colocar um overlay ali, e é assim que o Ashur fazia, vou mostrar alguns exemplinhos aqui, mas dizendo, tá bom, você clica em próximo, ele mostra um overlay como parte do protótipo, isso é parte do protótipo, e aí escolhe o estado que a aplicação está. Existe um plano ativo ou não existe um plano ativo.
E isso ajuda bastante, especialmente a entender como é que as coisas funcionam dentro de um protótipo, tá? Então, aí vocês podem, tem esse jeito de fazer, você pode duplicar para cada página específica ter um protótipo, isso te ajuda, por exemplo. E aí, como é que você pode fazer? Você fala assim, peraí, eu vou duplicar 30 vezes a mesma página? Não. O que você faz? Você faz os flows, né, as principais telas ali, você transforma elas em protótipo, aliás, em componente, desculpa, e depois você só reusa esses componentes para montar os protótipos, tá? Isso pode ajudar muitas vezes quando você tem alguns fluxos, vários fluxos complexos no mesmo lugar. Então, isso aqui era uma questão de cadastro e tinha muito fluxo complexo, muita variação. Então, por exemplo, a gente desenhava a tela uma vez, a gente usava ela em vários protótipos e usava até o próprio board do Figma, e aí como a gente colocava as setas entre as coisas e tal, para explicar como é que elas interagiam entre si, né? Então, você fazer os componentes te ajuda a não ficar fazendo 20 vezes a mesma tela, e se você mudar no lugar tem que mudar em tudo, é um trabalho, e aí você consegue ainda assim criar boards separados, diferentes, para você conseguir usar elas, tá? Então, essa é uma dica legal. Então, esse aqui é um exemplo, né? Então, aqui são os flows. Os devs sabiam como dar play no protótipo? Boa pergunta. Sim e não. Aliás, não e sim. Não no começo. Depois a gente fez talvez seja uma coisa legal de fazer assim. Faz um bootcampzinho de Figma para devs, explica como é que funciona para inspecionar as coisas, como é que você pode tirar corda, como é que você dá play, como é que funciona o play. Eles geralmente, depois que a gente explicava essas coisas, e por isso que é bom aquilo que a gente falou um pouquinho no começo, né? Que o Ellen perguntou se os devs sabiam como dar play no protótipo. Por isso que é bom aquilo que a gente falou no começo. Os protótipos todos, aliás, os arquivos do Figma todos, quando eles têm mais ou menos a mesma estrutura, os devs aprendem meio que a usar os arquivos do Figma. Eles sabem que assim, estou procurando um fluxo específico, vou na seção de protótipos e vou procurar por o nome do que eu estou procurando aqui, abrir, e eu sei que vai estar mais ou menos do mesmo jeito para eu poder encontrar. Então, depois de um tempo, quando a gente mantinha o Figma organizado, bem organizadinho, seguindo o padrão que a gente definiu, e falando um pouquinho com os devs, ajudando eles a rampar um pouquinho, entender a ferramenta, depois de um tempo, meio que não tinha muita dúvida e muita discussão. O pessoal conseguia chegar direto e falar, beleza, cheguei direto ali, vou conseguir entender onde é que está, por exemplo, o fluxo de cancelamento. Ele abriu o arquivo de cancelamento, procurava o caso que ele estava olhando na lista de protótipos, clicava e estava lá, documentadinho, o que ele estava esperando direitinho. Então, isso funcionava super bem, tá? Então, acho que respondendo assim, não no começo, mas quando a gente organizou bem, os devs começaram a usar e perguntar e a gente conversar mais com eles, funcionou muito melhor, melhora bastante. Então, um gole de água. E aí o exemplo de como é que a gente pegava as telas que a gente desenhou, tanto que elas não têm nenhum nome aqui, porque elas são todas instâncias de um componente, e transformava num protótipo, né? Então, um fluxo completo de uma coisa específica, por exemplo. Então, pode ser que 3 fluxos diferentes comecem na tela de formas de pagamento, mas você quer explicar esses 3. Então, você pode criar uma página para cada um. E se eu quiser formas de pagamento, adicionar um novo meio de pagamento, eu posso ir lá para olhar. Se quiser formas de pagamento, remover o meio de pagamento, eu posso ir lá para olhar. Então, isso ajuda, dá um pouco mais de trabalho para o designer, não vou mentir, tá? Às vezes fica um pouco cansativo, mas ele se paga no longo prazo. É como se isso rendesse juros, sabe? Não fica tão claro o investimento no começo, mas ao longo prazo, o quanto as pessoas conseguem criar uma proficiência de usar o Figma e aprender como as coisas funcionam e tratar isso como meio que uma foto do produto naquele momento, né? É bem produtivo, tá? Então, usem e abusem dos overlays. E mais uma coisinha que saiu agora, saiu os Interactive Components, acho que foi quarta-feira, terça-feira, no Figma também. Então, usem e abusem dos Interactive Components. A gente soltou fogos aqui, a gente tinha um projeto específico, a gente conseguiu deletar uns, sei lá, 150, 200 frames de um fluxo, assim, sem sacanagem, não estou exagerando o número, assim, dá para deletar. A gente estava usando o beta antes, a gente conseguiu deletar, tipo, 100, cento e poucos frames, porque você consegue gerenciar estados muito melhor. Então, overlay, interactive components, o máximo que vocês puderem evitar de duplicar as coisas para não ter retrabalho, então, transforma em componente, usa o interactive component, usa overlay, que isso é melhor, tá? É melhor porque o exemplo do overlay aqui, que é melhor que você duplicar a tela de baixo, colocar uma máscara preta e colocar esse componente em cima, tá? Então, usem e abusem dos overlays, interactive components, enfim, tudo que ajudar vocês a não se repetirem. É,
usar, para coisas como navegação, por exemplo, usar um master component. Então, eu sei que parece besteira, mas às vezes a navegação vai evoluindo, a gente vai fazendo, copia de um arquivo para o outro e tal. Então, sempre que vocês puderem ter um arquivo de master components para um produto, por exemplo, e até na aula de design system vocês falaram um pouco, vai ter uma aula depois para falar um pouco mais sobre isso, como é que você arquiteta esses arquivos para eles conversarem entre si, né? Meio que tem um arquivo de design system em cima, que ele informa com os tokens e tudo, um arquivo do produto embaixo, que ele vai ter coisas mais específicas, como navegação, ícones específicos e tal, que aí sim você vai usar nas features. Então, até isso é importante de pensar, e especialmente se vocês puderem usar esses master components para conseguir, por exemplo, fazer navegação e tal, ajuda bastante. Tá? De novo, quando tem, esse é um exemplinho do overlay, então assim, quando você dá um play no protótipo, se você tem mais de uma versão, você pode colocar um overlayzinho, você pode colocar isso no meio, por exemplo, você clicou no botão específico e tem uma ação ali que depende de um estado, você pode colocar ali, mas você pode usar essas opções. É que hoje o Figma evoluiu, já tem a questão de você poder ter mais de um protótipo na mesma, a decisão de protótipo ali na esquerda, então ajuda um pouco mais, mas ainda são opções boas, tá? Esse overlayzinho, especialmente no meio do fluxo, ele é bem útil. Bom, e aí quando você usa as duas coisas junto, fica muito mais fácil. Tá? Então vocês podem usar, né, esse overlayzinho aqui para você escolher como se fosse um overlay como parte do produto. Você pode tomar essa decisão no meio do fluxo de, tá, cliquei no botão de novo, mas depende de se eu tinha um plano ativo ou não. E aí você toma essa decisão lá. Beleza? Então, batemos na marca aí. São 7h57. Eu acho que agora vale a pena, vamos parar. Aí uns 5, 10 minutinhos, eu pegar uma água só e eu volto. Então, um tempinho para vocês. A gente volta aí umas 8h07, 8h10, para vocês poderem pegar uma água no banheiro. E aí a gente volta. E aí eu vou só pegar uma água e voltar aqui. Então, se alguém tiver pergunta, quiser trocar uma ideia, eu fico aqui para a gente conversar um pouquinho. Tá bom? Então, vamos lá aí. Tá 8h07, a gente está de volta aqui para continuar, então. Valeu. A gente já volta. Aproveitar. Boa, valeu, Chiquinho. Alguém quer aproveitar para fazer uma pergunta, fazer um comentário, voltar para alguma coisa aqui? Ou vamos embora? O que vocês acham? Boa pergunta da Gimene, não tenho boas práticas de documentação. Gimene, concordo, mas também eu não sei se dá para existir, assim, sabe, um guia, meio que uma receita de bolo que você pode aplicar ali, sabe? Então, por isso que eu acho que sim e não. Sim, não tem, acho que a gente fala pouco sobre isso, uma coisa que a gente fala pouco da documentação de design. Então, acho que esse realmente é um problema que a gente tem na comunidade. Mas acho também que as boas práticas dependem muito do seu contexto, sabe? Então, por exemplo, sei lá, você está numa startup que é um time que tem, sei lá, são 10 pessoas de engenharia, uma pessoa de design e uma pessoa de produto. A documentação que você precisa é stand-up todo dia ali e vai resolver. Você está num time com 50 pessoas de design, 50 pessoas de produto, 400 engenheiros. Fica bem diferente. Então, acho que depende bastante, sabe? Então, mas assim, eu acho que por isso que esse material é legal, que eu procurei trazer exemplos bem práticos para vocês, pelo menos eu acho que é legal, né? Não sei se vocês estão achando. Mas procurei trazer exemplos bem práticos, assim, do dia a dia, das coisas que a gente usa, justamente para poder compartilhar um pouco desse conhecimento, assim, de o que que rola de verdade nos times, assim, que a gente usa de documentação. Quando o time está grande, com 50 designers,
300, 400 engenheiros, o que que acontece? Como é que a gente faz na prática, no dia a dia? Então, por isso que eu resolvi trazer esse material em específico aqui com os exemplos, porque eu acho que eles trazem um pouco desse insight, assim, mas na prática, é, acho que você vai fazer montar a caixa de ferramenta tá lá. Você vai escolher se você vai usar um martelo, uma chave de fenda, uma chave Phillips, vai depender de você e do contexto que você tá. Mas que a gente precisa falar mais, documentar mais, falar do que existe para a gente saber que ferramentas existem, né? Porque se você só tem um martelo, tudo é prego. Então, se você sabe as ferramentas que existem, o que que você pode usar, como é que você pode fazer, eu acho que fica muito mais fácil mesmo. Tá? Então, acho que é mais ou menos por aí. E, Valmir, dá para se comunicar bem com os devs mesmo não manjando de front-end? Olha, talvez a pergunta mais polêmica dos últimos 15 anos que eu trabalho com isso que eu ouvi, que acho que não tem uma resposta. Desculpa não estar sendo muito assertivo sim ou não nas respostas aqui, mas eu não sei se tem uma resposta sim ou não. Ó, vou da minha experiência, assim, eu manjo um pouco de front, eu programei durante um tempo, antes de virar designer, eu trabalhei numa agência de web, agência de web, né, sei lá, 15, 16 anos atrás, quando isso existia ainda. E eu comecei fazendo isso, né? Fazendo um pouquinho de PHP ali, mas muito mais HTML, CSS e o próprio Photoshop também, que era designer e front-end. E essa é uma experiência que me ajuda até hoje, assim. Então, ter noção básica de front-end te ajuda, mas não saber não é um empecilho para você falar com eles. A mesma coisa se a gente fizer uma analogia para outra coisa, para tentar ajudar um pouco, assim. Dá para você ser designer gráfico e não saber como o papel é feito? Dá. Mas eu trabalhei em gráfica, por isso que essa analogia faz sentido para mim. Talvez se não fizer para vocês, vocês me falam, a gente busca outras, mas é, você saber como o papel é feito te ajuda a saber se, por exemplo, aquele papel é mais poroso ou não, se ele aguenta mais tinta ou não, se numa impressora laser ele vai ficar bom, se numa impressora jato de tinta ele vai ficar bom, ele vai enrugar. Então, você conhecer a matéria daquilo que você está trabalhando, seja o front-end, o papel, enfim, para um arquiteto saber dos materiais, se você pode usar concreto, se você pode usar cimento, se não pode, sempre ajuda. Mas não acho que dá para ter expectativa de ser um front-end excelente e um designer excelente. São áreas muito complexas para você aprender as duas coisas. Então, a minha dica é não deixe isso ser um empecilho para você ir numa discussão, começar a trabalhar com isso de jeito nenhum. Começa. Você não precisa saber front-end para poder trabalhar como designer. Mas, se estiver buscando falar assim, não sei o que coloco no meu plano de desenvolvimento para esse próximo semestre. Estou sem ideia, acho que eu já saturei um pouco de algumas coisas, queria fazer um negócio novo. Um curso de front-end básico pode ser uma baita mão na roda, que ele pode te ajudar muito a entender assim, sei lá, você vai gastar, sei lá, 2 horas por dia durante umas 4 semanas, mas você vai evoluir o nível de discussão e até o quanto você consegue pensar na frente em questão de restrição, de como implementar e tal, acho que isso dá uma boa ajuda. Então, acho que para tentar resumir assim, não é essencial de jeito nenhum. Não acho que designer precisa saber programar front-end, enfim, para poder ser um bom designer, mas acho que é uma ferramenta legal para você ter na sua caixa de ferramentas, pelo menos o básico. Tá? Não adianta, nem tenta assim, aprender React e tal, porque é um caminho que você vai gastar muito tempo nisso, a não ser que você queira. Assim, falar para poder discutir, não acho que é um negócio tão valioso na minha experiência, mas saber o básico de como as coisas funcionam, como é que uma tela é montada, como é que você faz um app. Então, quando eu comecei a trabalhar com mobile, por exemplo, eu parei para fazer um cursinho rápido de iOS, um cursinho rápido de Android, fazer meu primeiro aplicativo ali, sabe, o relógio, você joga os números na tela e já era, montar uma lista e tal. Putz, me deu um insight animal, assim, e aí conseguia discutir muito melhor com o dev, por exemplo. Ele falou assim, por que não dá para fazer isso desse jeito? Aí ele me explicava, eu falava, beleza, entendi. Então quer dizer que dá para fazer desse outro jeito. Ele falou, não, assim dá. Então, beleza. Então, ajuda nessas discussões. Não acho que é inútil, tá? É conhecimento legal. Mas não deixa isso te travar de nada, não. Tá bom? E a Patrícia falou muito bem também. A gente aprende por osmose. Então, assim, se você trabalhar 5 anos junto com o pessoal de front-end, vale bem já. A experiência que você tem conversando com a galera e aprendendo já vale um cursinho introdutório de front-end ali tranquilamente. Talvez você não consiga sentar para fazer, mas você já entende muito bem as restrições e como é que as coisas funcionam e tal. Tá bom? Boa. Vamos voltar aqui, então.
retomando dos artefatos, a gente falou um pouquinho de protótipo, e eu vou trazer, aliás, né, antes de eu continuar, alguém tem alguma pergunta aí? Quer aproveitar para fazer mais alguma pergunta, levantar alguma coisa? Não? Vamos embora, então. Eu queria falar um pouquinho de Interaction Recipes. A gente falou um pouquinho disso aqui na aula de microinteração, mas especialmente para quem trabalha com mobile. Deixa eu desligar o ar. Tá? Especialmente para quem trabalha com mobile, que trabalha com aquelas microinterações, com uma tela de load, alguma coisa mais complicada assim, as Interaction Recipes são um jeito muito bom de fazer. Então, elas acontecem, assim, Interaction Recipe é meio que o nome, tá? Que o Protopy usa para isso, mas tem outras ferramentas que usam outros nomes, mas o espírito é o mesmo, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é vocês conseguirem, quando tem uma coisa um pouco mais de motion, que envolve um pouco mais de movimentação das coisas, comportamento um pouco mais detalhado e tal, vocês terem algum jeito de fazer o handoff da microinteração usando uma Interaction Recipe, um jeito um pouco mais detalhado. Tá? Então, no Protopy, automaticamente ele faz isso para você. Então, meio que sai de graça se você usar o Protopy. Mas também ajuda você a gravar um vídeo, né? Um MP4, um GIF. Para quem usa Mac, tem o DeFi Capture, que é uma ferramenta animal, que eu uso direto, que ajuda bastante para você conseguir passar aquilo que você está falando. E, por exemplo, se tem uma interação complexa e tal, você pode gravar um comportamento e explicar isso para o dev também. Tá, pessoal, especialmente o pessoal de dev, tá? Que geralmente o pessoal de produto aqui, de negócio, já está entendendo o que está rolando. Isso aqui é muito mais comunicação entre a pessoa de design e a pessoa de desenvolvimento, tá? E Interaction Recipe, isso aqui, para vocês que estão usando o prototype, é muito fácil, tá ali, senão vocês podem fazer. As outras ferramentas dão alguns outros jeitos de fazer isso, mas estou trazendo ferramentas que são mais do meu dia a dia aqui, mas na prática vocês podem abstrair e olhar coisas similares em qualquer ferramenta, tá? Elas funcionam bastante parecidas nesses sentidos aqui, tanto para o Figma quanto para o prototype. E aí, o que é legal do Interaction Recipe? Você consegue gravar aqui, né? Você aperta o record e ele vai gravar um fluxo específico que você está fazendo. Então, ele grava tudo o que aconteceu num determinado período ali. Então, se você clicou, se um elemento se moveu, quanto que ele se moveu, foi uma escala, em que ponto ele estava ancorado, qual que é a proporção, quais são as variáveis que foram mudadas. Então, funciona super bem. Tá? Então, tem mais 3 agora. Sétimo, documentação final. O que é isso? Um pouquinho que eu mostrei um pouquinho lá atrás. E aqui, geralmente, quando você termina uma feature ou um processo de discovery muito longo que acabou chegando numa decisão específica, ou um projeto de design que você começou, que estava explorando alguma coisa e não deu certo, são coisas que é importante documentar também para a gente ter essa memória do que a gente já fez e não deu certo, que a gente não fazer de novo sabendo que não vai dar certo. Então, é importante ter esse documento porque eles traduzem as decisões de design em uma coisa que pode ser lido e interpretado de duas maneiras. Sem vocês estarem perto e por outras pessoas no futuro, até mesmo por vocês. Então, sem vocês estarem presentes, por quê? Porque às vezes, especialmente quanto maior a organização, como a gente falou no começo, essas coisas começam a ir um pouco além do que vocês podem apresentar e falar. Então, a documentação final ajuda uma pessoa de qualquer área, seja de negócios, mesmo de produto, mas de outra tribo, ou outro contexto diferente de vocês, a entender o que está sendo feito ali. Tá? Então, é uma coisa super importante mesmo, acho que vale super a pena investir tempo e fazer. Ela ajuda muito a fazer como suporte para você entrar num refinement com as pessoas sabendo um pouco mais do que está acontecendo, tá? Então, não é o documento final que vai fazer a ponte entre design e engenharia. Você não pode escrever esse documento, largar na mão do pessoal do time que vai implementar essa feature e falar, a gente, faz aí, tá aqui, é só ler. Isso não funciona. Mas muitas vezes você ter esse documento ajuda tanto as pessoas lerem e já chegarem com dúvidas, por exemplo, para discutir, para aproveitar muito melhor o tempo que vocês têm juntos, quanto para voltar depois e ter de referência e fazer como é que, e ler de novo e tirar uma dúvida. Tá? Se fizer sentido, vocês podem usar histórias e critérios de aceite para deixar claro o que deve ser implementado e validado naquele contexto. Então, isso funciona super bem também. E coloquem link para tudo aqui. Então, é meio que a gente falou da fonte da verdade no começo para tudo, né? Esse documento aqui meio que tem que ser a fonte da verdade para aquele contexto, para o que foi feito ali. Então, o link para o documento, no documento final, para os assets, para o Figma e tal. E quando vocês jogarem isso para dentro do ferramenta de desenvolvimento que vocês tenham, pode ser o Gira, o Clubhouse, qualquer uma delas, o Trello, sei lá.
colocar o link lá de volta para esse documento. Tanto no documento para o que está sendo desenvolvido, quanto de lá para cá. Por quê? Uma pessoa de outra área que vai abrir o Gira e falar, peraí, por que vocês estão fazendo isso aqui? Então fica muito mais fácil dela conseguir. Vocês veem que nesses casos, o meu exemplo vai muito mais com pessoas de outras áreas e tal, porque geralmente isso aqui é muito mais útil em organizações maiores, tá? Então, para organizações menores, talvez não precise ser tão complexo, ter tanta coisa, tantos links e tal. Mas quanto maior e mais complexo for ficando, mais impacto esse tipo de documento tem. Tá? Então, eu trouxe um exemplinho aqui. Eu trouxe aqui porque isso aqui já tem, sei lá, mais de 2 anos do iFood, então não tem nenhum problema de mostrar aqui. Mas foi quando a gente fez uma questão de validação bancária. Então, a pessoa que fez isso aqui fez uma bela documentação. Então, desde o contexto, então o que é isso aqui que a gente está trabalhando. E aí começar a descrever um pouquinho do problema ali, né? Qual que é o problema que a gente está trabalhando, por que que ele acontece, qual que é a hipótese que a gente tem, por que a gente está fazendo isso. Do descobrir que foi feito, tanto dos papos que a pessoa fez, quanto que ela conversou, o que ela pegou de informação, até quando ela começou a idear. Então, assim, tá bom, quais ideias que eu tenho para isso e quais as conclusões que eu cheguei. O que que tem de novo? Tá bom, eu fiz tudo isso e eu cheguei numa conclusão de que eu devo fazer o quê? A pessoa falou, eu fiz uma mudança nessa tela por conta disso, fiz uma mudança naquela tela por conta daquilo. E como que eu entreguei isso? Ah, tá aqui, eu detalhei os cenários assim, tá nesses arquivos aqui. Então, esse é o tipo de coisa que ajuda muito, muito, muito. Qualquer pessoa que vier aqui depois, tanto no futuro quanto quando essa pessoa de design não estiver presente para explicar o que foi feito, a pessoa pega isso aqui, em 15 minutos ela sabe exatamente o que foi feito, por que foi feito. Nem isso, 5 minutos você sabe o que foi feito, por que foi feito, onde a gente vai chegar, e links para ver se isso está entregue ou não já no Gira. Então esse é o tipo de coisa que não leva tanto tempo, vocês veem que não é um documento grande, só sei lá, leva o quê? 2 horas para escrever isso aqui, mas que tem um valor para quando você não está presente para o futuro imenso. Então vale muito a pena fazer. Tá? E aí vocês podem começar a trabalhar, por exemplo, um negócio que é o critério de aceite. Tá? Quando vocês escrevem as histórias, vocês devem ter visto já, a gente pode abrir alguns exemplos depois, se vocês não conhecerem. Não vou ficar chovendo muito numa olhada, porque isso é uma coisa mais de ágil, tá? Mas para dar para vocês essa noção de que existe, que vocês podem fazer, mas se vocês quiserem, a gente abre alguns exemplos aqui. Mas uma coisa que vocês podem fazer, que é explicar como é que o critério de aceite, ele te ajuda a escrever as coisas que tem que acontecer para que aquela proposta, aquele fluxo que foi desenhado seja considerado como entregue. Então, o definition of done, geralmente, deixa eu falar um pouquinho disso daqui a pouquinho também, mas garantir que todos os critérios de aceite estejam passando, tá? Então, tá. Penúltimo documento, artefato que a gente vai falar, que é um documento de estratégia e visão de produto. Então, talvez vocês tenham se deparado já com esse caso de assim, a gente vai trabalhar numa visão de produto, vamos fazer uma estratégia para o ano que vem e tal. E às vezes vocês não têm muita, fala, tá bom, o que isso quer dizer? Como é que eu vou fazer isso? Às vezes você não sabe muito bem nem por onde começar. Como é que você começa a desenvolver aquilo? Por onde você começa? Que tipo de documento você faz? Você faz uma tela super bem definida ou não faz? O que isso ajuda? O que isso não ajuda? Para que isso aqui vai ser usado? Eu nem entendo muito bem porque me pediram isso. Então, a minha ideia aqui é trazer para vocês a minha experiência com isso. Claro que não é a única, tá? Tem muitas outras visões sobre isso, mas trazer a minha perspectiva e como é que eu acho que vocês podem fazer para resolver isso aqui rápido e sem sofrer muito. Então, quando você está trabalhando nisso, que é documentar um trabalho de visão de produto de estratégia, tem 2 coisas que vão ser importantes: os vision types e os documentos. Eu vou explicar o que eles são. O vision type, ele é como se ele não é um wireframe, mas também não é uma tela final. Ele é como se ele ficasse no meio das 2 coisas. Ele tem uma definição suficiente para que as pessoas que estão olhando para aquilo entendam que ele é mais do que um wireframe, que já é uma coisa um pouco mais concreta. Mas as pessoas também não podem se prender no detalhe. Ah, mas essa cor não ficou boa e tal. Então, eles têm muito mais o propósito de exemplificar uma interação específica ou um conceito específico. Tá? E aí, quando você tem isso na mão, você vai criar uma apresentação para contar essa história e para evangelizar essa visão de produto, seja para o time, seja para os executivos, seja para os stakeholders de outra área da empresa, quem for. Tá? Mas é importante ter... tudo se conecta a partir da história que você vai contar. Mas sempre começa nos vision types, né? No que você quer fazer.
Então, o exemplo de Vision Type é isso aqui. Outro que também posso colocar aqui para o negócio que está no ar já, que é o iFood Indoor, o iFood na mesa, que já lançou faz acho que um ano e tal. Então, confortável de trazer aqui para vocês verem. Mas é como começou. Então, isso é um Vision Type. Assim, são telas super simples de como é que as coisas seriam. Vocês veem que não tem muita cor, não tem muito, às vezes não tem muita explicação assim. O que seria o segundo step do preparo ali? Não sei, não me interessa. O que interessa é você entender que existe uma tela de um status de preparo quando você está fazendo um pedido na mesa. Mesma coisa assim, mas o que acontece se não tiver nenhuma história ali quando você quer conhecer mais para o restaurante? Não sei, não é esse momento. Só quero que você saiba que existe um espaço para você poder, para que o restaurante possa criar conteúdo e colocar aqui, por exemplo. Então, eles servem muito mais para transmitir essa ideia do que você quer fazer, seja, por exemplo, porque você entende que é importante para isso aqui, nesse caso, que o restaurante possa criar conteúdo, que o pedido que você faz na mesa também tem um monitor para você poder ver o status que ele está e tal. Então, quando você faz isso, você consegue meio que, talvez um wireframe não deixasse tão claro, porque não teria detalhe tão claro sobre como é que é isso, e talvez uma protótipo final levasse muito tempo para fazer. Então, esse meio termo ajuda a você transmitir essa ideia, esse conceito do que você quer fazer, mas ao mesmo tempo não precisa gastar tanto tempo quanto você gastaria no protótipo final. Aqui tem outro exemplo para a versão do Totem que a gente queria fazer. Então a gente colocou uma versãozinha em preto e branco lá mesmo de como é que seria um Totem, que vocês devem ter alguns funcionando por aí. Como é que seria um Totem do iFood? Ia ser mais ou menos assim. A gente colocou isso. E aí, como é que seria, por exemplo, aqui, para uma visão de gestão do restaurante? Vendo de novo, como é que é a sidebar? Não sei. Que ícone vai estar ali? Não sei. Só sei que vai ter um dashboard para a pessoa ver. E, geralmente, quando as pessoas veem, elas não ficam se prendendo. O legal de fazer Vision Type, fazer preto e branco, por exemplo, as pessoas acabam nem se prendendo muito nos detalhes mesmo. Elas vão direto para o que está definido, para o que interessa. Então, você vai ali e consegue olhar, focar naquilo que realmente importa naquele momento. Tá? Então, como é que começa? Geralmente, dado que a gente tem essa noção do que a gente quer fazer, então sempre começa nisso, assim, a gente tem ideia dessas features, de como a gente faria isso, como a gente faria aquilo e tal. A gente começa a explorar a partir daí e faz um volume grande de vision types para entender até mesmo o que a gente quer daquele produto. No momento que isso está um pouco mais claro para a gente começa a fazer uma narrativa para explicar isso, porque o cérebro do ser humano, né, o Homo sapiens, ele é todo feito para trabalhar com histórias. A gente sempre busca uma linha narrativa nas coisas. Por isso que uma das disciplinas que várias pessoas acabam indo buscar quando querem aprender a apresentar melhor e fazer documentos melhores é o storytelling. Então, justamente ao usar esse poder que as histórias têm, né, como isso é importante para a gente, quanto Homo sapiens, e falar, beleza, então, se contar uma história é um bom jeito de fazer as pessoas entenderem algo e convencê-las de alguma coisa, vamos contar uma história. Então, a ideia da apresentação, especialmente quando a gente fala de estratégia e visão, é muito mais uma história. Você pode, claro, colocar números e colocar as coisas, você não só pode como deve. Mas se você focar muito nisso, quando a gente fala de estratégia e visão, é uma coisa muito a longo prazo. Então, isso fica um pouco difícil até depois as pessoas entenderem o que está acontecendo, elas se perdem. Você falando de número, mas está falando de daqui 2 anos, esse número nem faz sentido. Então, você traçar como fio condutor disso uma história é muito mais fácil. Aí foi assim, geralmente começa um documento de texto com, sei lá, 24 pessoas editando e dando feedback uma para outra. Eu deixei aqui os documentos originais para vocês poderem depois olhar, entender melhor como é que essas coisas funcionam, se vocês têm curiosidade ou não sobre isso. Mas na prática, o que a gente fez depois, a gente transformou numa jornada. Então a gente pensou, tá bom, vamos pensar na perspectiva desse produto, como é que é uma jornada. Então, onde ela começa, então as pessoas querem escolher onde comer, depois é importante que o restaurante faça o marketing para as pessoas saberem que ele existe. Então, elas querem comer, descobrem um restaurante, vão lá, a pessoa chegou lá, tem um novo jeito de pedir. Quando ela pede, a gente mostra que a operação é mais eficiente assim do que se fosse um pedido tirado por uma notinha, por exemplo. A gente mostra que como a gente tem isso agora dentro, a gente consegue trazer uma inteligência de dados muito maior e com essa inteligência de dados a gente consegue fazer um planejamento e um forecast muito maior. Então, dá para ver que é bem diferente do que começa, né? Começa com muito mais coisa, muito mais um brainstorming, e depois a gente geralmente reduz, e aqui é aquela regrinha básica, né? Do 5 mais ou menos 2, para o pessoal conseguir manter na cabeça durante o tempo inteiro, tá? Então,
Esse é mais um exemplinho. E aí, quando a gente transformou numa apresentação mesmo, a gente, aí sim, né, começa a articular um pouco melhor isso e colocar as telas na apresentação e tal. E mostra como é que isso fica no fim do dia. Mas acho que essa é a ideia de, quando vocês estiverem trabalhando com a visão de produto e com estratégia, eu acho que essa é uma boa tática. Então, vocês podem trabalhar com isso de criar, né, trabalhar com os vision types, para não ter que se aprofundar muito no detalhe e conseguir fazer bastante coisa rápido. Criar um fio condutor, uma história que traduz tudo ali, e depois juntar as duas coisas. Tanto os vision types que vocês fizeram, com as histórias que vocês criaram ali, e continuar e transformar isso numa visão que vocês conseguem apresentar em, sei lá, meia hora e as pessoas entenderem exatamente para onde vocês estão indo e por quê. Então, é um baita documento legal, usei várias vezes para várias coisas, ele sempre funciona muito bem, tá? E por último, um negócio que eu sempre fiz, mas não tinha nome, e aí, 21 de setembro, um mês atrás, a Julie, para quem não conhece, essa é uma das pessoas favoritas para seguir. Leiam tudo que ela escreva, sigam ela no Twitter, assim, façam tudo, porque ela é uma das designers mais fantásticas que eu acho que estão no mercado hoje. Assim, tem um pragmatismo inacreditável de bom. E muitas vezes vocês vão acabar, vocês estão travados num problema, por exemplo. Então, vocês estão travados num negócio que, assim, meu, tem que começar esse fluxo, ele é super complexo, tem 30 áreas diferentes, com 20 times diferentes trabalhando, não sei nem por onde começar. E ela dá uma ideia de uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é strawman em inglês, espantalho, né? Então, faz um espantalho, assim, uma coisa que parece uma pessoa, mas não é nem de longe uma pessoa, coisa que parece um produto, mas não é nem de longe. Então, coloca o timer de 2, 1, 3 horas, faça o melhor que você puder e compartilhe com o time. Por que fazer isso? Por dois motivos. Se você tiver acertado, que é 70% ou mais naquilo que é esperado, você vai conseguir sugestões melhores de o que você pode melhorar, onde é que está indo de bom, de ruim e tal, e conseguir. Se estiver ruim, você vai ver um monte de gente discordando de você e te dizendo o que você deveria fazer e dando a proposta alternativa dele. Então aí você pode usar isso, trabalhar em cima da sua, bota mais 2 horas e evolui em cima, tá? Então isso aqui geralmente quando você tem um problema difícil, uma coisa muito apertada para fazer, é um jeito muito bom de fazer. É um exemplo bem prático. Aliás, como é que vocês podem fazer isso? Vou deixar depois. Esse aqui é um kitzinho de wireframe que eu fiz para ajudar com essas coisas, então eu compartilho com vocês se vocês quiserem. Então, quando eu tenho que fazer no Figma, é uma coisa que precisa de um pouquinho mais de detalhe. Eu uso esse kit de wireframe. Ou, e é o que eu tenho feito mais ultimamente, fazendo Miro mesmo, com um monte de gente, muitas vezes até os devs ajudando. Então, vou trazer um exemplinho que eu fiz essa semana com o time. A gente está trabalhando num negócio que não é segredo nenhum, é um fluxo de cancelamento, uma coisa super simples, mas que a gente, assim, estava tirado da cartola e a gente tinha, sei lá, a gente descobriu que tinha que fazer isso na sexta-feira e precisava revisar isso na quarta. Então, a gente meio que, assim, saiu de não saber o que que era para ter que poder revisar alguma coisa e conversar sobre em 3 dias. Falei, beleza. Então, a gente vai gastar 2 dias aprendendo sobre o problema e a gente tem o final do terceiro dia para criar alguma coisa. E o que a gente fez foi esse wireframe super simples no Miro. Vocês veem que ele tem um monte de post-it, um monte de coisa no meio. Explica como as coisas funcionam, se ia chegar um e-mail, se não ia, enfim. E no final das contas a gente conseguiu em 3 dias sair de não saber absolutamente nada sobre o produto, sobre o que a gente tinha que fazer, sobre um pedaço do produto, porque aquilo existia, para conseguir sentar com os devs e falar, beleza, a gente consegue implementar isso aqui. Ah, e aí, óbvio que isso aqui é depois de conversar com o time de desenvolvimento, com as pessoas de desenvolvimento, porque aí a gente chegou à conclusão que, assim, ó, isso aqui não dá, tira, faz assim, faz assado. Então, na prática aconteceu, assim, então, eu e mais 2 pessoas do time, com esse Miro aberto em 1 hora, depois a gente aprendeu o que tinha que aprender do pessoal e aprendeu o que tinha que aprender. Em 1 hora a gente saiu com a proposta, que a gente já podia aí conversar com o pessoal de desenvolvimento. E estava certo, assim, a gente estava naquela questão que cai no 70% ou mais, né? A gente tinha mais da metade das coisas muito bem resolvidas e a gente acabou, na prática, parar de mexer a imagem, a gente acabou na prática só tendo que revisar alguns detalhes ali de como é que ia para um canto, o que ia para o outro, para o pessoal de desenvolvimento. Ele falou assim, quando você for fazer isso aqui, tem um exemplo legal do GitHub, de como é que funciona e tal. Tá aqui, aí o pessoal já colou no próprio board do Miro, então ajuda muito nessa colaboração, você conseguir fazer um negócio rápido, que você não tem apego com aquilo de rasgar e jogar fora. E a gente conseguiu muito rápido entender com eles o que dava para fazer e o que não dava. E aí a gente, a partir daí, agora sim, estamos fazendo protótipo, teste de usabilidade, tudo direitinho. A gente conseguiu muito rápido, negócio que tinha muita dúvida, por restrição técnica, restrição de tempo, sair do não sabemos nada para termos uma boa ideia do que a gente vai fazer, é só fazer. Tá? Então, essa é uma das minhas favoritas, que eu tenho usado muito ultimamente.
especialmente quando você tem pouco tempo e um desafio grande para fazer. Isso aqui ajuda a você ganhar velocidade, você ganhar momento, né? Começar a andar com as coisas, tá? E aí eu queria falar de artefatos, era isso que eu queria trazer para vocês, e eu queria falar um pouquinho dos combinados que vocês podem fazer com os times, tá? Então aqui eu vou trazer, não tem muito visual, porque é mais experiência e combinado, então eu vou falar um pouco sobre o que que eu acho aqui. Sempre que vocês quiserem, pode mandar no chat, pode abrir o microfone para fazer pergunta, compartilhar como é que vocês fazem com os times. Acho que é sempre bom para vocês compartilharem entre vocês também. Então fiquem sempre à vontade, tá? Uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que, assim, eu entendo a palavra handoff, mas eu não gosto muito de usar ela porque ela assume que você tira a sua mão, né? Hand off. E eu não gosto muito disso porque ele assume que o trabalho de produto ele é uma coisa sequencial, meio Fordismo, fábrica, sabe? Então, de produto vai lá, faz a caixinha, você vai lá, dobra a caixinha, o engenheiro vai lá, fecha a caixinha e despacha. E não me parece que esse é o melhor jeito de fazer. Na minha experiência, o que funciona muito bem é a colaboração. Você está sempre um do lado do outro ali, o pessoal de produto, de design e de desenvolvimento, estarem sempre um do lado do outro. Então, uma coisa importante, assim, só é um produto quando está em produção. Então, isso é uma coisa que a gente demora um pouco, a gente sofre com isso no começo, que é, a gente tem muito assim, mas no Figma estava ótimo. Assim, sinceramente, para o seu cliente isso não interessa. Pode estar ótimo no Figma, ele não está usando o Figma. Então, realmente você só faz um produto bom quando você entrega um produto na mão do cliente bom. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Não adianta você se fechar e falar, não, meu Figma está ótimo, mas tem que resolver o lado de desenvolvimento. Isso não é muito bom, porque ainda assim seu cliente está usando um produto ruim. Você tem que, tá bom, o que dá para a gente fazer para resolver? Tá? E aí a mentalidade é importante, assim. Você não está entregando para o dev alguma coisa. Você está trabalhando junto com a pessoa de dev para transformar aquela ideia que você tem de produto em uma coisa que está em produção. Tá? E aí é muito importante vocês criarem as rotinas e os relacionamentos entre vocês. Vocês são um time só. E cada time faz de um jeito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tem, sei lá, uns 9, 10 times comigo no Team Pass hoje. E cada time tem 9, 10 squads, né? Cada um com um ou mais designers. E cada time tem um jeito de trabalhar. Então, por exemplo, tem alguns times de uma tribo específica que gostam de fazer várias cerimônias durante a semana. Então, eles fazem o refinement na segunda-feira, eles têm uma sync entre dev, front-end e design na terça-feira de manhã, e tem meio que uma review, entre aspas, na sexta-feira, que assim, eles revisam tanto o trabalho de design, o que que andou, eles dão feedback, eles mostram para o pessoal de design o que que eles implementaram, e tem feedback, e para eles essa rotina funciona super bem. E tem outros times em outros em client, por exemplo, em outra tribo, que eles são diferentes, assim, eles se falam só nos refinements, e quando o dev terminou alguma coisa, ele chama a pessoa de design para apresentar o que ele fez. E os dois funcionam super bem. Então, assim, para dizer que não tem receita pronta, não tem é, magia, é muito mais esses times, as pessoas de design, de desenvolvimento, de produto, sentaram, conversaram e falaram, beleza, qual que é o nosso combinado? Vamos ver o que funciona aqui. Tá, e funciona super bem. Mas eu acho que o que é comum em todos eles é ninguém vê como handoff, de você simplesmente largar. Óbvio, documenta um arquivo do Figma, deixa uns fluxos bonitinhos e tal. Mas ninguém fala assim, beleza, terminei o Figma, vou para a próxima e não vou nem me preocupar com como é que isso aqui tá. Tem sempre essa mentalidade de que enquanto isso não estiver em produção, perfeito, eu não terminei meu trabalho. Eu acho que essa é a mentalidade mais importante. Tá? Segundo, que eu queria trazer para vocês é a comunicação constante. Então, você faz parte do time, então você está disponível para responder e fazer perguntas sempre, tá? Especialmente fazer perguntas. A gente às vezes não faz muito, a gente fica mais respondendo e tirando dúvida. A gente tem que fazer perguntas para entender as dificuldades também do que está acontecendo do lado de engenharia, tá? Recomendo que vocês participem das cerimônias e entendam quando há um problema. Então, por exemplo, muitas vezes em alguns times que eu trabalhei, participar da daily ajudava, especialmente no começo, entrando num time novo, eu recomendo que você participe de todas. É meio chato, ocupa um tempo, mas é um tempo valioso, especialmente no começo, para participar de todas. Depois você pode, sei lá, participar uma vez por semana ou 2 vezes por semana, como vocês preferirem, como vocês combinarem, mas tá sempre sabendo o que tá rolando, porque muitas vezes
O grande problema é que as coisas demoram para chegar. Então, ou a pessoa está sofrendo com um negócio que você sabe que você podia fazer de um jeito mais fácil, você fez um card, mas dá para ser uma lista. Sabe, tá bom, tá demorando tanto assim, vai atrasar o sprint? Para tudo, vamos fazer uma lista. E você resolve em 15 minutos o negócio que a pessoa ia ficar sofrendo e ficar, pô, esse pessoal de design só complica, não ajuda e tal. E você quebra essa barreira, que eu acho que é uma besteira gigante, mas você quebra essa barreira, às vezes a pessoa veio de um lugar que era assim, você mostra que não é assim, você vai, quebra a barreira, facilita, resolve o problema e consegue andar. E porque você pega esse problema cedo, né? Você não deixa ele escalar para uma coisa maior, ou o negócio ir para a produção errado, por exemplo, você vê só depois, que é muito pior, coisa mais difícil para resolver, e às vezes você fica no backlog e ninguém resolve. Então, ter essa comunicação constante, participar ativamente, eu acho que é um passo muito importante do que vocês devem fazer, tá? E os artefatos também são boa parte de como você se comunica. Então, capricha. Eu sempre falo capricho porque é isso, né? Você fazer, não só por fazer, mas dar aquela olhada final e falar assim, tá bom, eu teria orgulho se isso aqui fosse impresso na primeira página do jornal. Quão orgulhoso eu estaria disso? Então, dá aquele capricho. Como você documenta os fluxos, em como você coloca as coisas no lugar, em como você nomeia os arquivos, em como você faz a capa, em como você faz os comentários, em como você escreve as coisas. Tudo isso eu coloco uma dose extra de capricho ali, porque isso ajuda muito a facilitar essa comunicação que a gente tem com os devs. Quando você não puder estar lá, os artefatos estão por você. Tá? E outra coisa importante que é, se vocês não têm isso com os times, recomendo que vocês parem tudo no final do próximo sprint, na retro, por exemplo, e façam isso, que é o Definition of Ready e o Definition of Done. O que é o Definition of Ready? Definition of Ready é aquilo que é o que está pronto para a gente colocar numa sprint. Quando que uma história está pronta para a gente começar a trabalhar com ela? Aí, se não for uma sprint, for com Kanban, por exemplo, enfim, mas quando que uma história está pronta para a gente começar a trabalhar? E é lá que vocês podem combinar, por exemplo, você fala assim, tá bom, para vocês, pessoas de desenvolvimento, é importante ter um fluxo? Ah, não, a gente entende super bem. É importante ter o spec sheet, né, aqueles espaçamentos e fonte, tudo bonitinho, não. Putz, para a gente é importante, a gente não conhece muito bem o Design System ainda, a gente sofre com isso. Inclusive, se você puder colocar exatamente o nome que está no Design System, ajuda bastante. Então, você ter essa conversa e definir o que é o pronto, quando que a coisa está pronta para começar a trabalhar, ajuda bastante a meio que padronizar e não ter muita falha nessa comunicação inicial. Você chega para uma refinement, para uma planning, para o momento que isso vai começar a ser feito, uma coisa muito mais bem resolvida e dentro daquilo que vocês combinaram, tá? E o definition of done é quando é que você pode garantir que aquilo está pronto para entrar em produção. Então, pode ser que no começo, por exemplo, você fala assim, eu queria muito que vocês parassem antes de botar em produção, ou quando vocês terminam uma história, me chama no Slack, a gente vai sentar junto e vai revisar, eu quero poder ter a chance de fazer algum ajuste, algo que não ficou como eu tinha desenhado, algo que eu desenhei, mas na hora que implementou não ficou como eu tinha pensado. Podemos fazer isso? Definition of Done, um dos passos dele é para o front parar para revisar comigo. Super válido no começo, especialmente. Outra coisa, a gente tem que validar que a gente está usando todos os componentes do Design System, é um item do Definition of Done. Então, esses dois garantem que a gente está entregando, no momento em que a gente começa a trabalhar com a parte de engenharia em alguma coisa, a gente criou tudo que precisava criar, e no momento que isso vai ser declarado como pronto, que a gente vai falar, beleza, terminamos, colocar em produção, passar para o próximo, a gente garante que está fazendo tudo o que precisa fazer, entre os nossos combinados ali, tá? Então, se vocês não têm isso com os times, sugiro que vocês sentem para fazer, tá? Especialmente o Definition of Ready, ele é o que... O Definition of Done é bom, mas o Definition of Ready, ele salva muito dor de cabeça que vocês poderiam ter no futuro, tá? Por último, e não menos importante, os refinements. Isso aqui são cerimônias que talvez vocês tenham, hoje ou não tenham, mas recomendo muito, é uma das mais importantes para manter essa boa relação, as coisas funcionando. O que é isso? É vocês terem um momento recorrente para falar das coisas que estamos preparando para colocar em ready. O que isso quer dizer? Antes de você falar, antes de ser uma surpresa, você chegar numa planning e falar, gente, olha que legal, tem um negócio para desenvolver aqui. O refinement, essa cerimônia recorrente, então, por exemplo, tem alguns times que fazem toda semana, tem alguns times que fazem uma segunda-feira planning, na outra refinement, então a cada 15 dias, por exemplo. Essa cerimônia recorrente que o time de design de produto traz para o time de engenharia e fala, olha, estamos trabalhando nisso, é aqui que a gente está.
pode ser o wireframe, pode ser aquela Strawman Proposal, que foi o que a gente fez, por exemplo, essa semana com os times aqui no Pass. Pode ser o wireframe, pode ser um protótipo mais final, pode ser até fazer, gente, estamos fazendo teste de usabilidade já, se quiserem já olhar e tirar dúvida, já estamos pronto. Mas é importante que a gente consiga ter esse momento para sentar junto com o time e apresentar, tá? Quanto mais perto do final, melhor. Então, que mais perto do final vocês estiverem para apresentar melhor, os protótipos finais, apresentações e fluxos, porque isso ajuda a entender o que mais você precisa fazer, você precisa ajustar alguma coisa, levar alguma coisa para frente, tá? Se possível, então minha dica para vocês é deixem reservado um horário para fazer isso sempre, porque se você falar assim, não, quando tiver alguma coisa eu marco, geralmente cai no esquecimento, meio que cai no padrão ali, e a gente acaba não fazendo. Mas quando é recorrente, você tá lá, você acaba, beleza, vou abrir o que eu tenho, vou mostrar, se for 10 minutos, 10 minutos, se for 2 horas, é 2 horas. Tá? Então, recomendo vocês deixarem marcado, é o que os times aqui no Gimpass fazem, por exemplo. Sugiro também que vocês criem uma agenda. Pode ser uma apresentação que vocês só vão colocando slides novos, pode ser uma Google Doc com bullets, com link para o Figma, para apresentação, por exemplo. Mas por quê? Alguém tá anotando os feedbacks e o que está sendo discutido, tanto para você poder voltar e ver o que foi discutido, quanto para alguma pessoa que não pôde participar conseguir se atualizar depois também, tá? Então isso é bem legal. E aí, se, por exemplo, tem algum feedback que você não anotou e tal, se alguém está anotando para você durante a reunião de refinement, você pode voltar depois e ver. Tá? Ou tem, por exemplo, tem times que todo mundo abre o Figma e comenta, vocês deixam os comentários lá para a pessoa poder depois voltar por tudo e resolver os problemas que estão lá. Então, assim, façam como vocês acharem melhor no refinement, vão aprendendo, mas é importante isso, assim, ter um horário recorrente e sempre trazer aquilo que vocês estão trabalhando que está mais perto de estar pronto. Às vezes você está começando o discovery de um negócio, não é o momento de trazer no refinement, mas quando você já tem alguma coisa tangível, um wireframe, um protótipo, uma apresentação, um fluxo, traz para discussão. Fala sempre com o time, porque isso aqui ajuda muito aquele retrabalho de final de entrega, que você entregou e fala, putz, mas então, não dá para colocar uma lista aqui. Tem que ser card. Ah, puta, tem que voltar para tudo de novo, testar de novo. Então, isso aqui ajuda bastante a evitar que esse tipo de coisa aconteça. Beleza? Era isso que eu tinha para hoje, para a gente conversar sobre. Especialmente, a gente falou muito hoje sobre artefatos, sobre documentação. Então, eu queria abrir para vocês fazerem. Ou abrir o microfone para fazer pergunta, fazer comentário, enfim, o que vocês quiserem fazer aí, mandem ver. Valeu, Arthur. Pessoal, o pessoal tá tímido. Muito Tá bom. tímido hoje. E riquíssimo o teu processo de documentação. Eu nunca tinha visto nada tão completo. Olha que eu sou meio maluco por documentação, mas a tua tá incrível, de verdade. Parabéns. Bom, Arthur, eu vou mandar depois o documento para vocês olharem e tal. E assim, gente, se vocês quiserem trocar uma ideia depois, meu LinkedIn, vou deixar meu LinkedIn aqui para vocês, tem meu e-mail lá no começo. Mandem, a gente troca uma ideia, super, é que não dá para fazer aqui gravando, mas assim, topo super a gente abrir uns arquivos juntos e olhar, assim, tô super por dentro, tá bom? Tô super disposto, a gente pode olhar e fazer. Mayra fez uma pergunta, se Product Ops atua com essa parte de documentação. Então, eu não sei se eu posso falar tão bem de Product Ops, tá? Eu vou falar assim, o que eu vi, mas de trabalhar com pessoas que fazem isso. Eu não quero falar com pessoas que fazem isso, porque acho que eu não sei tão bem. Sim, mas eu acho que é muito mais em definir os padrões, Mayara. É muito mais pensando em, tipo, tá, que tipo de documentos a gente tem que ter, onde a gente vai colocar, o que a gente vai fazer, do que necessariamente fazer os documentos, tá? Então, acho que esse é o papel como operação, eles pensam muito mais em como fazer a máquina rodar, que é mais ou menos o papel de um pouco de Design Ops também, né? Design Ops não vai fazer as features, não fazer, por exemplo, os componentes do Design System, a organização do Figma, enfim, para que a gente possa fazer isso meio que todo mundo numa mesma linguagem ali. Então, acho que é um pouquinho similar, tá? Mas talvez o Product Ops trabalhe com coisas mais de produto também, por exemplo, como dashboards e outras coisas, sei lá, análises, enfim, propostas de hipótese, como é que você documenta isso. Então, acho que tem uma intersecção, sim, as coisas meio que se encostam ali,
mas vai trabalhar muito mais na parte, acho que, de definir o que a gente vai fazer do que fazer a documentação em si. Porque, às vezes, eu gosto tanto do assunto que eu dou uma viajada, assim, eu fui claro, mas consegui responder a pergunta. Boa. Boa, mais perguntas? Alguém quer fazer uma última para a gente fechar por hoje? Sem vergonha, gente, não tem pergunta errada, não tem do que vocês quiserem discutir, saber, comentar uma coisa que vocês vivem no dia a dia de vocês, enfim. Não, então acho que podemos fechar por hoje, 10 minutinhos de volta aí da noite de vocês. Eu vou mandar já para o Shigil essa apresentação, ele consegue compartilhar com vocês as referências e tal, mas fiquei muito à vontade para me mandar um e-mail, me chama no LinkedIn, enfim, vamos trocar uma ideia, sempre que vocês quiserem conversar, estou sempre aberto para a gente trocar uma ideia, tá bom? Bom, Matheus, brigadão. Obrigado, Valeu, pessoal, Shigil. também. Excelente. Valeu, gente.